Quando você está intimidado, aquilo que você não quer fazer é falar, é você declarar. Por quê? Por conta desse sentimento. Mas eu quero dizer para você que eu e você vencemos falando, não falando qualquer coisa, mas falando a mensagem da graça, declarando, profetizando. Então não permita que a intimidação cale você. Olá família, bem-vindo ao canal Na Terra como no Céu. Se você não é inscrito, faça isso no botão aqui abaixo e ative também as notificações para ficar por dentro de tudo aquilo que nós compartilhamos por aqui. Quero compartilhar com você hoje sobre a nossa série Derrubando Gigantes. Tenho utilizado a vida de Davi como essa estrutura para nós identificarmos alguns inimigos que tentam nos impedir de cumprir o propósito de Deus e de viver a plenitude dele para as nossas vidas. Lembrando que os gigantes, geralmente, eles não são as circunstâncias, não são pessoas, mas os gigantes, eles geralmente estão dentro, não fora. Falei no primeiro vídeo sobre a questão da rejeição e hoje eu quero falar sobre a intimidação, que é aquela sensação, aquele sentimento de medo a partir de algo que acontece, fazendo com que eu e você, a gente faça algo ou não faça algo com aquele medo, com aquele pavor, com aquela sensação de paralisado, aquela questão que nós não conseguimos avançar, a gente fica realmente constrangido no sentido de preso, com esse medo excessivo diante das circunstâncias que se apresentam. Eu quero utilizar hoje sim a história de Davi e Golias, Golias representando a intimidação. E aí então a narrativa bíblica diz que Golias ele ficou por 40 dias desafiando o exército de Israel. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, é onde conta essa história. 40 dias ele ficou ali desafiando e ninguém, todos ficaram intimidados. Israel, o exército todo ficou intimidado, ficando com medo de lutar contra Golias, até que Davi aceitou lutar. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, o texto diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Então, olha só, Davi não aceitou a intimidação. Então, a primeira coisa que eu e você devemos fazer diante da intimidação é não aceitá-la, assim como Davi fez. No nome do Senhor, diz: quem é esse que está intimidando? Quem é esse que está nos desafiando? Está desafiando o exército do Deus vivo. Então, o primeiro aspecto é isso. Nós não podemos aceitar a intimidação, porque, acredite em mim, ela paralisa você, gera medo em você e você não consegue avançar. Mas vamos ver aqui na história de Davi, você já conhece a história, você sabe que Davi vence, você sabe que Davi tenta utilizar ali da roupa de Saul de guerra para tentar disputar e não dá certo. Davi vai com as suas próprias armas, com as suas próprias ferramentas, a sua própria estratégia, que não é sua, obviamente é Deus, é quem dá, mas ele vai daquele jeito confiando no Senhor. E aqui, na maneira, nas armas que Davi usa, nós vamos ver de fato uma chave para eu e você vencermos a intimidação. E isso está aqui em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 40, o texto diz assim: em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência. Ele disse a Davi: por acaso, sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando os deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Aleluia, gente. Então, Davi, primeira coisa que já falei para você, para nós vencermos a intimidação, que é esse gigante. Primeira coisa, não aceitar a intimidação. Precisamos de enfrentá-la, ok? Mas agora aqui, da maneira que Davi, ou seja, as armas de Davi, elas representam algo poderosíssimo. Então o texto que nós lemos diz que Davi ele usou um cajado, 5 pedras que estavam num alforje e ali a sua funda.
esses 4 elementos, ou ainda essas 4 armas, elas são naturais, mas elas expressam e representam coisas espirituais, ok? Então a primeira delas, que é o cajado. Quando nós falamos de cajado, de quem nós lembramos? Obviamente nós lembramos de Moisés. Por quê? Porque o cajado de Moisés foi muito significativo. Quando? Abrindo o Mar Vermelho. Lembra? Moisés está diante daquele desafio, provavelmente também, ali debaixo de uma intimidação muito grande, ele vai orar a Deus, e o próprio Deus diz, não clama a mim. Por que tu clama a mim, Moisés? Por quê? Ou seja, está nas tuas mãos, o cajado está nas tuas mãos. Então aponta esse cajado para o mar e abre o mar. Só que nós sabemos que o cajado ele representa a cruz de Cristo. Foi a cruz que abriu o Mar Vermelho, que representa o batismo. Então ali nós passamos, né? Ali nós fomos tirados do Egito e fomos inseridos numa nova vida. Então o cajado ele representa o quê? A cruz. O cajado representa a obra consumada do Calvário. E para vencer a intimidação, eu e você precisamos estar firmados, seguros, fundamentados na obra de Cristo no Calvário. Esse é o nosso fundamento de fé. Nós não vamos vencer a intimidação confiado naquilo que nós fizemos, mas nós vamos vencer a intimidação confiado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Aleluia! Segunda coisa aqui, ou melhor, terceiro, é as 5 pedras. 5 na Bíblia representa algo poderoso. 5 na Bíblia é o número da graça. 5 representa a provisão de Deus para o homem. Nós vamos ver que foram 5 pães lá em João capítulo 6, foram 5 pães que multiplicou e muito mais. Nós vamos ver que 5 vezes mais foi a porção que Benjamim ganhou de José, seu irmão, lá no Egito. Ok? Então 5 é o número da graça. 5 é o número da graça de Deus na mão do homem. 5. E aí o texto diz que são 5 pedras. E as pedras aqui apontam para quê, irmãos? As pedras apontam para a palavra de Deus. Talvez você pensou que as pedras apontassem para a lei, porque a lei foi escrita, foi dado, né, em pedras. Mas a lei também é a palavra de Deus. Só que aqui as pedras apontam para a palavra. E aqui nós vemos o que então? As 5 pedras apontam para a palavra da graça. Ok? Só que essas pedras, elas estavam aonde? Elas estavam em um alforje. O que é um alforje? Um recipiente. Então esse alforje representa o quê? Esse alforje representa o nosso coração. Então aqui nós vamos ver o quê? A palavra da graça no nosso coração. Estamos fundamentados na obra de Cristo, ok? Vamos lá, não vamos aceitar intimidação. Primeiro ponto. Segundo, estamos firmados na obra de Cristo. Terceira coisa, nós estamos com a mensagem, com a palavra da graça no nosso coração. Ou melhor, estamos com o nosso coração cheio dessa mensagem da palavra da graça. Mas ainda não é tudo. O texto diz que Davi, ele tem a sua funda. E depois do desenvolvimento da história, nós sabemos que ele pega uma pedra e com a sua funda ele joga na cabeça de Golias, que é a intimidação. Então não basta eu e você termos a palavra da graça no nosso coração, ou estar com o nosso coração cheio da palavra da graça. Nós temos que lançá-la. Então o que essa funda representa? Essa funda, a palavra que funda no hebraico é a mesma palavra para arco. Mesma palavra para um objeto que lança, uma ferramenta, uma arma de ataque. E isso representa o quê? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos. Então, firmados na cruz de Cristo, firmados na obra da cruz de Cristo, com a mensagem da graça do nosso coração, e agora nós lançamos, ou seja, nós falamos, nós profetizamos, nós declaramos, nós proferimos aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E quando nós fizemos isso, o que acontece? O gigante cai, ou seja, a intimidação cai. Quando você está intimidado, aquilo que você não quer fazer é falar, é você declarar. Por quê? Por conta desse sentimento. Mas eu quero dizer para você que eu e você vencemos falando, não falando qualquer coisa, mas falando a mensagem da graça, declarando, profetizando. Então não permita que a intimidação cale você. Não permita que a intimidação faça com que você fique paralisado, faça que você fique estático. Não, hoje mesmo se levante em fé, declarando aquilo que Deus fala de você. Então se levante em fé e declare que você é amado, que você é favorecido, que você é escolhido, que você é abençoado, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?
vencendo a intimidação. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou do vídeo, curta ele, comente e compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo.